Oi, turma! Oi, quinto ano! Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que todos estejam ótimos, que todos estejam exalando saúde, que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao que estudamos na aula passada, só que revisando o que foi estudado e realizando algumas atividades. Por isso, para que isso ocorra de forma eficiente, é importante que você esteja com seu livro em mãos. Livro, lápis e borracha. Vamos lembrar um pouquinho do que estudamos anteriormente. Vamos revisar um pouco de todo o conteúdo da aula passada. E depois estarei dando algumas orientações a vocês de como resolver as atividades. Mas antes de iniciarmos a nossa revisão da aula passada, eu quero ler algo para vocês. Eu quero ler um textozinho para vocês e quero falar um pouquinho da importância que é sermos felizes, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Então preste atenção no texto que eu vou ler. O título do texto é O Menino Rico. Nunca tive brinquedos. Brinco com as conchas do mar e com a areia da praia. Brinco com as canoas dos coqueiros, derrubadas pelo vento. Faço barquinhos de papel e minha frota navega nas águas da enxurrada. Brinco com as borboletas nos dias de sol e nas noites de lua cheia visto-me como os raios de luar. Na primavera teço coroas de flores perfumadas. As nuvens do céu são navios, são bichos, são cidades. Sou o menino mais rico do mundo, porque brinco com o universo, porque brinco com o infinito. Esse é um texto de Maria Alice Nascimento, foi retirado do Diário de Marcos Vinícius, de 1997. Esse texto fala sobre um menino que é rico pela simplicidade. Aqui no texto a gente não percebe que ele brinca com coisas extraordinárias, que ele tem coisas mirabolantes, que ele tem coisas caras. Mas ele fala de coisas muito simples que a natureza nos oferece. Ele fala de coisas muito simples do dia a dia dele e que ele é muito feliz com isso. Ele fala que é o menino mais rico do mundo, porque ele brinca com as coisas mais simples desse mundo. O que eu quero falar para vocês é que às vezes as coisas mais simples do mundo têm um significado muito grande na nossa vida. Quantas vezes coisas tão pequenas, que parecem sem importância, de tão pequenas que são e de sem valor, quando eu falo de valor financeiro, econômico, mas nos traz uma felicidade muito grande. Nós precisamos, meus amores, ser simples. Nós precisamos ser felizes com a simplicidade, ser feliz com aquilo que nos deixa feliz de verdade. Não precisamos ficar fantasiando uma vida magnífica, uma vida espelhada nas redes sociais, uma vida espelhada em pessoas ricas e famosas. Mas são coisas muito simples, simples na nossa vida, que traz uma grande diferença para o nosso coração, que traz uma alegria muito grande. Então o que tia Laísa quer falar hoje é que você pode ser feliz com a simplicidade. Seja feliz com aquilo que te deixa feliz. Então, é um texto, que fala um pouco sobre a simplicidade, sobre o ser feliz com coisas tão pequenas, com coisas tão simples, que eu quero mostrar para vocês. Que às vezes é tão pequeno e tão simples, mas tem um significado muito grande no nosso coração. E assim, nós começamos a nossa aula de hoje com esse texto que nos traz e nos faz refletir um pouco sobre a vida e sobre a simplicidade das coisas. E aí, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá? Revisando um pouquinho do conteúdo que foi estudado na aula passada, vamos lembrar alguns tópicos e vamos lembrar o que estudamos na aula passada? Tá bem, vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre o espaço geográfico brasileiro. Como está organizado o espaço geográfico? Por que ele está organizado dessa forma que nós conhecemos hoje?
Quais foram os fatores que contribuíram para chegar a essa atual estrutura de espaço geográfico? Vamos voltar um pouquinho e entender sobre a distribuição da população. Preste atenção. A população rural e a população urbana no Brasil não está distribuída igualmente. Por quê? Porque atualmente, nos dias atuais, a maior parte da população vive nas cidades e uma menor parte vive no campo. Em dados de 2015, consta que 85% da população vive na cidade, na zona urbana, enquanto 15% vive no campo, na zona rural. Mas isso nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. Há mais de 50, 100 anos atrás, isso era totalmente diferente. A maior parte da população vivia no espaço rural, porque lá trabalhavam, lá tinha o seu comércio, trabalhavam nas lavouras, trabalhavam na criação de animais, na pecuária. Porém, com os avanços tecnológicos que foram surgindo e modernizando o campo, muitas pessoas começaram a perder o seu espaço de trabalho, sendo trocados, substituídos por maquinários, por máquinas, por aparelhos mais modernos, onde uma única máquina com uma pessoa apenas comandando conseguia realizar o trabalho de muitas outras pessoas. Isso provocou, então, uma intensa saída do campo para a cidade. Essa saída intensa, lá por volta da década de 40, de 60, deu-se o nome de êxodo rural. Êxodo quer dizer saída, então saída do espaço rural. E aí, como as cidades estavam se modernizando, muitas indústrias estavam aparecendo, essas pessoas que moravam na zona rural procuravam uma oportunidade de trabalho no espaço urbano, procuravam uma oportunidade de trabalho como operários nessas indústrias. E deixavam a sua vida lá no campo e iam viver nas cidades. Essa intensa migração trouxe também alguns problemas para a cidade. A população urbana começa a crescer de forma acelerada, começa a crescer em um ritmo muito acelerado, enquanto que a infraestrutura básica para a sobrevivência dessas pessoas não acompanha esse ritmo de crescimento. E o que acontece é problemas urbanos que nós conhecemos até hoje, como falta de moradia, desemprego, construções em lugares irregulares, a criação de favelas, falta de saneamento básico, falta de serviços básicos como de saúde, educação e transporte, congestionamento nas grandes cidades, poluição do ar, poluição das águas e vários outros problemas urbanos. E isso se deu por conta do crescimento acelerado das cidades, prejudicando assim prejudicando assim a vida urbana, a vida das pessoas que iriam viver nas cidades. Faltou-se então políticas governamentais que permitissem com que as cidades também crescessem no mesmo ritmo que a sua população, que a sua infraestrutura básica também crescesse no mesmo ritmo que sua população estava crescendo. Mas infelizmente não foi dessa forma. E muitos dos problemas que nós conhecemos atualmente são consequências do intenso crescimento que ocorreu nas cidades, na área urbana do Brasil, na década de 1940, 60 a 1980. Significa o quê? Mas isso não significa que essa saída do campo para a cidade, essa migração de um lugar para outro aqui no Brasil não ocorra mais. Ocorre, porém em um ritmo bem mais lento do que o que ocorria anteriormente. Aí nós vimos que esse intenso crescimento urbano fez com que surgissem muitas cidades com mais de 100 mil habitantes. Então muitas cidades começaram a ficar grandes. E aí acontece o que? Surge então a rede urbana brasileira, onde uma cidade menor depende de uma cidade maior para serviços básicos, como atendimento médico hospitalar, educação, na área da educação, como busca de universidades, na área comercial, que as cidades são maiores, que é bem maior nas cidades grandes. E aí acontece então essa rede urbana, ou seja, essa interligação entre uma cidade e outra.
E essa interligação também acontece no campo, entre o campo e a cidade, porque nós necessitamos de produtos que são produzidos, produzidos no campo. Precisamos desses produtos para a cidade, para ser vendidos, né, para ser comercializados na cidade. Então, essa rede urbana, ela existe no Brasil, essa interligação entre muitas cidades, entre um estado depender de outro, entre uma região depender de outra em alguns setores econômicos, existe, né, graças a esse crescimento que foi constante no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas. E assim, né, nós falamos sobre as cidades grandes, as cidades pequenas, e assim foi a nossa aula passada. Né, foi sobre o espaço geográfico brasileiro. Nós estudamos sobre como está formado, como é formado esse espaço e como foi o processo histórico para se chegar até os dias atuais. Agora que nós já estudamos um pouquinho sobre o espaço geográfico brasileiro, nós já revisamos, já relembramos um pouquinho o que estudamos na aula passada, eu vou te convidar a abrir o seu livro na página 84. Página 84. Deixa eu abrir aqui o meu. Aqui, página 84. Olha só. Na página 84, você tem a seção Pratique e Aprenda, né, para resolver essa atividade. Onde a primeira questão diz assim: realize uma pesquisa sobre o número de habitantes do espaço rural e do espaço urbano do seu município. Depois, descreva a seguir como a população está distribuída entre esses dois espaços. Questão de lógica. Como nós já sabemos que a maior parte da população no Brasil vive na cidade e a menor parte no campo, isso também ocorre na nossa cidade. Porém, você vai realizar essa pesquisa na internet. Você pode procurar no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz esses dados e mostra a população de cada município e como é que ela está organizada, como é que ela está dividida entre rural e urbana, onde está vivendo a maior parte. Então você vai lá, realiza a sua pesquisa e registra aqui no seu livro mesmo, na página 84, nesse espaço. Na segunda questão, de acordo com o que você estudou, o uso de máquinas na agricultura contribuiu para o aumento da migração de pessoas do campo para a cidade em nosso país? Está muito claro isso aí. Será que o aumento das máquinas, o uso das máquinas na agricultura contribuiu para essa saída das pessoas do campo para a cidade? Sim, contribuiu. Contribuiu bastante, né? Foi um dos fatores que nós vimos na aula passada. Um dos fatores que contribuiu para essa saída do campo para a cidade. E aí, você vai registrar aqui e justificar a sua resposta. Por que você acha que contribuiu? Você pode lembrar um pouquinho, fazer uma retrospectiva, né, que as máquinas começaram a substituir o trabalho humano, enquanto precisava de vários homens para realizar um trabalho. Uma única máquina conseguia realizar esse trabalho em tempo mais ágil, né, em tempo mais rápido, conseguia produzir mais. Você pode pensar um pouquinho sobre isso e transcrever aqui as suas respostas, tá bem? Agora nós vamos para a página... Deixa eu só encontrar aqui, para a página 95. Página 95. Nós temos uma outra atividade aqui na página 95. Olha só. Página 95. Na página 95, nós podemos observar foto. Vou mostrar aqui na telinha para vocês. Observe aqui minha telinha, por favor, turma. Deixa eu posicionar aqui na câmera direitinho. Isso. Olha só. Nós podemos observar duas fotos do mesmo lugar em tempos diferentes. Aqui é uma paisagem, né, uma vista do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. É um bairro muito conhecido, um bairro muito famoso lá no Rio de Janeiro. Na primeira foto nós podemos ver esse bairro no ano de 1970 e na segunda foto no ano de 2017. Nós podemos ver que algumas coisas, ou muitas coisas, mudaram de uma foto para a outra. Isso acontece porque, com o passar dos anos, as cidades elas vão se modernizando, elas vão mudando, vão ficando diferentes, vai havendo muitas transformações para a melhoria da vida das pessoas que vivem ali.
Então, vocês podem observar aí no livro, essa imagem que está aqui na tela, não é a mesma que está no livro. Então, você observa a imagem que está no livro para responder essas questões, tá bem? Nós podemos ver mudanças de quê? Mais construções, mais prédios foram construídos, né, nessa área. Alguns permaneceram no mesmo lugar, mas outros foram construídos. Aqui ao fundo, olha só, ao fundo dessa lagoa aqui, nós podemos ver o quê? Mais prédios, mais construções, né? Então quer dizer o quê? Que a cidade, que esse bairro, o bairro de Ipanema, cresceu bastante durante esses anos. A primeira foto é do ano de 1970 e a segunda foto do ano de 2017. Então a pergunta da questão A é a seguinte: quanto tempo se passou entre as duas fotos? Quantos anos tem de diferença da primeira e da segunda foto? Você pode fazer um cálculozinho, 1970 menos 2017 menos 1970. E assim você vai obter o resultado. Então vamos ver quantos anos de diferença. Alguém pode me responder? Eu trouxe aqui a resposta, tá? Mas eu vou deixar para dar essa resposta no final. Letra B. O que mudou na paisagem do bairro de Ipanema de uma época para outra? E que elementos permanecem na paisagem? Aí você vai dar uma observada. O que é que mudou? Né? Você pode dizer aí um pouquinho o que foi que mudou nessa paisagem, né? No bairro de Ipanema, durante esses anos. Quais foram as principais mudanças? Né? O que é que aconteceu? O que é que permaneceu no mesmo lugar? Né? Tem essas mudanças e teve algumas coisas que permaneceram no mesmo lugar. Né? Por exemplo, nós podemos ver que aumentou a quantidade de prédios, aumentou a quantidade de veículos, né? Muitos prédios foram construídos, várias árvores foram substituídas por construções, e elementos que permaneceram na paisagem, nós podemos ver o relevo, a lagoa, né? Que tem logo ali atrás. A lagoa ela permaneceu nessa paisagem, ela está nessa paisagem ainda. O mar permanece no mesmo lugar, mas muitas coisas mudaram, tá? Então você vai colocar o que você melhor compreendeu, o que você melhor observou. Questão C. Em sua opinião, quais motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem do Rio de Janeiro retratada na foto? Na sua opinião, quais foram os motivos que levaram essas pessoas a transformar essa paisagem, a mudar esse bairro? A gente pode falar um pouquinho sobre, né, o crescimento da cidade, o modo de vida das pessoas também mudou, a população aumentou, né, e precisava de mais construções, então foram construídos mais prédios. Então você pode falar um pouquinho sobre o que você melhor compreendeu disso aqui, na sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é que os motivos foram os quais? Os motivos foram que a população aumentou, a população cresceu muito, o modo de vida das pessoas também mudou, né? Elas precisam hoje de mais coisas, mais moradias, né? Mais pessoas. Então muitos prédios foram construídos para abrigar essas pessoas, muitas outras moradias foram construídas. Ok? Dá para responder isso aí direitinho? Podemos prosseguir? Posso continuar com minha explicação? Vamos lá para a página 96. Antes de ir para a página 96, está aqui a resposta da letra A. Entre uma foto e outra, passaram-se 47 anos. 47 anos de diferença entre uma foto e outra. Agora sim, podemos ir para a página 96. Vamos lá? Aqui na página 96, você vai voltar um pouquinho para a página 94 para compreender como você vai responder essa página 96. Deixa eu passar aqui e lá na página 94 te mostrar. Olha aqui. Aqui na página 94 tem uma garotinha chamada Sofia que ela relata um pouco, ela fala um pouco, né, sobre a relação dela, a interação que ela estabeleceu com outras cidades. O que é que ela depende de outras cidades, o que é que sai da cidade dela para outras, sobre aquela rede urbana que nós estudamos na aula passada, essa interação de uma cidade com a outra, de uma cidade menor com uma maior e vice-versa, né, a cidade com o campo. Então, Sofia, ela fala o seguinte, que ela compra roupas que vêm da cidade de São Paulo, né? A sua família assiste jornal, que é do lado do Rio de Janeiro, tá?
Sua mãe costuma viajar a trabalho para Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. E Sofia estuda em uma escola, né, que é localizada na área urbana da cidade de Londrina, no Paraná. Então, baseado no que Sofia fala sobre a interação dela com outros lugares, que é o que acontece com a gente, né, com outros meios, você vai fazer o quê? Assim como Sofia, na página 94, você pode voltar na página 94 e dar uma olhadinha. Ao realizar suas atividades do dia a dia, você também estabelece interações com outras cidades e áreas rurais do país, tá bem? Escreva nas linhas abaixo, algumas atividades que você realiza diariamente e que o fazem interagir com cidades e áreas rurais de outros municípios. Depois, preencha o esquema abaixo com as informações que você identificou. Então, você vai escrever aí nessas linhas, né, algumas atividades que você realiza diariamente e que faz você interagir com outras cidades. Por exemplo, pode ser com outras cidades ou com a área rural. Por exemplo, minha mãe vai à feira e compra produtos que veio da área rural. Eu preciso ir ao médico em uma outra cidade, você vai colocar o nome da cidade. Você vai pensar, né, nas coisas que você faz e que depende de outras cidades, de outros lugares, como a zona rural, por exemplo. Ou se você mora na zona rural, você vai falar da sua dependência da cidade, né, da zona urbana. E depois que você escrever nessas linhas, você vai preencher esse esquema aqui, né? Esses círculozinhos aqui no seu livro. Presta atenção aqui na minha telinha. Você vai colocar aqui o seu nome aqui no meio. E aí você vai falar um pouquinho, né, sobre essa relação que você desenvolve, você e sua família, com outras cidades, formando essa rede urbana. Tá bem? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Conto com a colaboração de vocês para desenvolver todas as atividades, tá? Respondam as atividades, tá bem? Não deixe de fazer as suas atividades para que você possa melhor acompanhar esse momento, né, de aprendizagem. Então, um super beijo para vocês. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau.